Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Versículo 1: invocando os seus discípulos, deu-lhes virtudes e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. Versículo 2: enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Versículo 3: e disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas vestes. E em qualquer casa que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade não vos receberem, saindo-vos dali, sacude o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o Evangelho e fazendo curas por toda parte. Eu já fui pregar com o coração partido, já fui pregar, já tive a oportunidade de pregar, me sentindo abandonado por Deus, já de várias formas. Mas hoje é a primeira vez que eu venho trazer a palavra do Senhor com dor no corpo. Porque quando pregar, quando tudo está dando certo, fazer a obra de Deus, quando tudo está dando certo, é fácil. E só os escolhidos, quando o vento está soprando ao contrário, ele está firmado na rocha. E pode vir o vento que for, ele continua avançando. Não por causa dele, mas por causa da rocha. Ele está firmado. Olha comigo, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te dou, Pai, por mais essa oportunidade. Pai, quero te pedir, ó Pai, que o Senhor venha repreender todo o mal, ó Pai. Deus, cobre-nos, ó Pai, com o teu poder uma vez mais, ó Pai. Muito obrigado por receber, ó Pai, o louvor, ó Pai, as adorações, ó Pai, que nós adoramos ao Senhor. Renunciamos, ó Pai, de estar, ó Pai, no nosso lar, ó Pai, debaixo, ó Pai, da coberta, Senhor. Muito obrigado, ó Pai. E maior é o Senhor, ó Pai, que poderia, ó Pai, estar, Senhor, em muitos templos, catedrais, ó Pai, mas a tua presença não está lá. Não temos, ó Pai, banco, ó Pai, de ouro, de prata, ó Pai, de almofada, ó Pai, ó Senhor, de pano fino, Senhor, mas temos, ó Pai, o que muitos igrejas, ó Pai, muitos templos, ó Pai, não tem. Temos a tua presença, Santo Espírito de Deus. Ó meu Deus, só isso, ó Pai, não pode faltar em nossas vidas. Então eu quero te pedir nessa noite, ó Pai, fala, Senhor, com teus servos, assim, ó Pai, como o Senhor falou comigo, ó Pai. Ó Deus, me usa, Pai, com teu poder e graça, ó Pai, para que eles possam, ó Pai, se alimentar, ó Pai, que possam, ó Pai, nessa mensagem, ó Pai, que eu vou trazer, ó Pai, segundo o teu coração, ó Pai, direto, ó Pai, para o nosso coração. Santo Espírito de Deus, necessitamos, ó Pai, nesses últimos dias, ó Pai, de levar a tua palavra. Pai, hoje, ó Pai, o culto designado, ó Pai, missões, ó Pai. Ó meu Deus e meu Pai, quantos, ó Pai, que não faz missões mais? Quantos, ó Pai, que estão estacionados, Senhor, parados, ó Pai, porque não entenderam, ó Pai, o verdadeiro Evangelho, ó Pai, que é levar a tua palavra, que é fazer a tua obra, que é ter comunhão para com o Senhor. Santo Espírito de Deus, fica conosco, com Deus, fala conosco, em nome do Senhor. Aleluia. Pode se sentar, irmãos. Assim como minha esposa falou, independente da quantidade de pessoas, graças a Deus, eu já preguei, já só o pastor e eu e minha esposa recebemos um convite, caiu um pé d'água, se não me falha a memória. Só tinha um pastor na igreja, nem a esposa dele estava. E a mensagem que Deus colocou no meu coração, eu preguei. E o nome do Senhor foi glorificado. Porque quando a gente olha para a Bíblia, já abrindo parênteses aqui, Deus não está buscando quantidade, Deus está buscando qualidade. Quando eu olho no Evangelho de Mateus, ele traz Jesus diferente. Ele andou com Jesus. E quando a gente lê o Evangelho de Mateus, a gente vai chegar à seguinte conclusão: que ele aponta e mostra Jesus como rei. Quando a gente olha no Evangelho de Marcos, ele aponta Jesus como servo verdadeiro. No Evangelho de Mateus, ele aponta Jesus como rei, porque ele é da genealogia de Davi. No Evangelho de Marcos, ele aponta Jesus como servo verdadeiro, porque ele não só prega, mas ele cumpre e faz o que ele prega. Todos os ensinamentos que ele deu
ele praticava também. Isso era a raiva dos fariseus, porque os fariseus falavam, mas não praticavam. Os fariseus usavam as regalias que tinha naquela época, o sinédrio, a barreligião naquela época, que era o judaísmo. Eles usavam essas regalias, porém não obedeciam à lei de Moisés, só obedecia de boca, de falar, mas no íntimo eles não obedeciam. Aí vem Jesus pregando e praticando, falando de amor e praticando o amor, falando de exortação e praticando a exortação, falando de edificação e praticando a edificação. Isso trazia raiva nos fariseus, e por isso Marcos aponta Jesus como servo verdadeiro. Quando a gente olha no Evangelho de Lucas, que a gente leu aqui, é interessante. Lucas, quando ele traz o Evangelho dele, apontando para Jesus, a psicologia que ele traz de Jesus aqui é como um homem perfeito. Por quê? Porque onde ele passava tinha milagre, aonde ele passava tinha cura, aonde ele passava tinha libertação, multidões se reuniam. E é interessante, sabe por quê? Porque Lucas não viveu o mesmo tempo de Jesus. Lucas, esse Lucas aqui, não era discípulo de Jesus. Ele conhece um homem chamado Paulo, ou Saulo de Tarso. Depois começaram a chamar ele de Paulo, mas o nome dele tem o mesmo significado. Saulo e Paulo, não é no grego, e o outro, se não me falha a memória, no hebraico, não lembro agora, mas tem o significado do mesmo nome. E quando a gente olha para o Evangelho de João, e a gente já volta no Evangelho de Lucas, João já apresenta Jesus Cristo como eu sou, já apresenta Jesus Cristo como Filho de Deus. E quando a gente olha, e principalmente no capítulo 1, a gente vê ele apontando a divindade de Jesus Cristo, trazendo e falando o povo daquela época, e foi escrito também, mostrando para a gente que só Jesus salva, cura e liberta e leva para o céu, que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu em João capítulo 14, versículo 6. Então, quando ele mostra aqui no Evangelho de Mateus, ele mostra como eu sou, como Filho de Deus, como verdadeiro Deus, porque naquela época, alguns anos antes, tinham se levantado 2 homens que tentaram falar que era o Filho de Deus que tinha vindo. Só que assim, como tudo que começa sem Deus acaba, assim como tudo que quando esquece do Espírito Santo, esquece de Deus, assim como Saul, assim como o tio de Isaías se esqueceu de Deus e caiu e foi fracassado no seu ministério, na sua vida, no que ele tinha um propósito, Jesus, esses que se diziam filho de Deus, que tinha o nome de Jesus também, Barnabé, Jesus, eu não lembro, o nome é Bar Jesus, eles fracassaram. Aí os fariseus falaram, está levantando mais um, mas só mais um que está se levantando. Aleluias, aleluias. Mas aí ele passa no mar, João capítulo 1, a partir do versículo 37 mais ou menos, ele passa no mar e já vê um tal de Pedro, reprovado pelo judaísmo, desacreditado pela sociedade, porque era mais valorizado quem virava sacerdote, quem trabalhava no templo. Embora o peixe naquela época dava dinheiro, porém ele tinha sido rejeitado, e a gente vai ver que ele não era doutor, que ele não tinha muito conhecimento, mas Jesus escolheu ele. Eu vou repetir de novo, tinha muita gente melhor do que ele, e vou trazer para o dia de hoje, tinha muita gente melhor do que eu e você, mas Jesus escolheu a gente para fazer a obra dele. Jesus poderia ter ido no sinédrio, Jesus poderia ter ido atrás do sacerdote, dos levitas, e falar: olha, vocês agora vão ser meus discípulos. Não, Jesus vai lá na praia e traz
para ser discípulo dele, porque isso é o Evangelho. Ele conta quando Pedro vai e fala com Natanael. Olha, Pedro fala, se não me falar agora, foi Pedro ou André que fala com ele. Aí ele fala: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele responde: vem e vê. Aleluia. Ele não fica debatendo, ele não fica discutindo teologia, ele não fica discutindo, não fica disputando para ver quem prega mais, quem louva mais. Pelo contrário, ele fala assim: vem e vê o que? Vê o Evangelho, vê o Cristo verdadeiro, não é aqueles dois Cristos que tinham se levantado, aqueles dois Jesus que tinham se levantado. Esse não, esse verdadeiramente é servo de Deus, este verdadeiramente é o Filho de Deus. Glória a Deus. Aleluias. Ele vai atrás de Mateus, segundo livro de Mateus, capítulo 9, versículo 9. O publicano, cobrador de impostos, traidor da nação, trazendo no dia de hoje um traficante. Trazendo no dia de hoje seria alguém, eu sempre posso usar esse exemplo, como se os Estados Unidos invadisse o Brasil, escravizasse o Brasil e colocasse brasileiros para cobrar os impostos do Brasil. Imagina, os estudiosos da Bíblia vão dizer bem assim: ele usava uma espécie de fantasia, uma espécie de máscara. Só que o Jesus que conhece não só a gente por fora, mas conhece a gente por dentro, a Bíblia diz que ele vai nesse lugar que eles estavam recebendo os impostos. Imagina ele bem olhando no olho de Mateus e falando assim: Mateus, segue-me. Aleluias. Aleluias. Você não pegou não. Você não pegou não. Jesus poderia ir na faculdade, Jesus poderia ir lá em Brasília, que tem muita, lá em alguns países, alguns estados, mas Jesus poderia ter ido lá em São Paulo, escolhido as pessoas de classe A, de classe média alta. Mas Jesus escolheu a gente não por causa do ouro, não por causa da prata, mas por causa do seu amor infinito, assim como ele fez na vida de Mateus. E hoje tem o Evangelho de Mateus. Assim como Mateus virou discípulo de Jesus, Jesus tem um propósito de vida para mim e para você também. E o nome dele deve ser glorificado na nossa vida. Aleluias. Aleluias. O Espírito Santo de Deus falou no meu coração sobre esse tema. Porque quando a gente olha no versículo primeiro, eu não quero aqui desfazer o que os outros pregadores pregou. Cada dia ele vai trazer um consolo, outro dia ele vai trazer edificação, outro dia ele vai trazer exaltação, e assim ele vai nos alimentando a cada dia para ir morar no céu, para a gente não se perder. No versículo primeiro diz bem assim: convocando os seus 12 discípulos. Aqui a gente já aprende que Jesus ele não convoca qualquer um. Jesus ele não faz a seleção de pessoas para salvar, mas para usar, ele vai usar cada um de cada forma. Só tinha 12 discípulos, não era todo Israel que ele tinha convidado, não era a multidão que ele tinha convidado. E claro que isso também vai da busca, vai do relacionamento, vai da vocação que foi chamada, que Deus escolheu. Só que ele olha para os discípulos e convoca eles para pregar a palavra. Quando a gente olha no Evangelho de Lucas, capítulo 18, ele fala sobre o dever da oração, ensinando os discípulos. Mateus capítulo 26, ele ora em prol dos discípulos antes deles serem crucificados, já pedindo, sabendo da tribulação que eles iriam passar. A gente vê os ensinamentos de Jesus no Evangelho de Lucas capítulo 11 também. A gente vê que Jesus sempre se preocupou com os discípulos, com aqueles que andavam ao redor, que tinham escolhido viver com ele, fazer a obra dele, cumprir o propósito com ele. Ele sempre se preocupou, não só com a aparência, não só por fora, com a performance, mas ele sempre se preocupou por dentro.
Por quê? Porque a mudança não vem primeiro de fora para dentro. A mudança do verdadeiro servo de Deus começa de dentro para fora. Eu não vejo nenhuma passagem na Bíblia dizendo que teve mudança de fora para dentro. Pelo contrário, todos os textos que a gente olha na Bíblia, até hoje eu não encontrei, todos os textos que a gente olha na Bíblia, sempre a mudança veio de dentro para fora, porque Jesus precisa mudar a gente por dentro, primeiro moldar o nosso caráter, indo a cada dia curando as feridas, curando as traições, curando as decepções, para a gente fazer a obra dele, para a gente levantar aquele que está caído. Só que, como eu falei, o contexto que Jesus estava vivendo era dos fariseus. E é interessante que quando ele convoca aqui os seus discípulos, ele poderia ter chamado a multidão, só que ele sabe que a multidão não quer ele, quer o que ele tem. Aleluias. Eu vou repetir de novo. A multidão só quer o que ele tem, mas os discípulos de Jesus querem ele. Eu vou repetir de novo. A multidão só segue, só busca, só procura Deus por causa do que ele pode dar, por causa do que ele pode fazer, mas os verdadeiros servos de Deus não só buscam ele por causa do que ele faz, do que ele faz, não só buscam ele do que ele pode fazer, porque ele há de fazer na minha e sua vida o que ele prometeu, mas os verdadeiros servos de Deus adoram e buscam ele por causa da sua grandeza, por causa do que ele já fez na cruz do Calvário, por causa de ter escolhido em você, arrancado do lamaçal do pecado, desacreditado pela sociedade, mas ele olhou para mim, para você e falou: é meu vaso valoroso, é minha valor valorosa. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Porque enquanto a gente não se convencer por dentro da gente que Jesus escolheu a gente, quando vier a decepção, quando vier as traições, quando vier um deserto, ele instrui os discípulos no capítulo 9 a respeito disso. Quando vier a humilhação, eles não estão firmados no que pode acontecer, eles estão firmados numa palavra que foi direcionada na vida deles, e aquele que direcionou a palavra, ele é fiel para garantir, independente da chuva, independente do sol, independente do que acontecer nessa terra, o que ele falou há de se cumprir na minha e na sua vida. Aleluias. Aleluias. Santo Espírito de Deus, que deu virtudes sobre os demônios, foi derramado um dom sobre os discípulos para repreender demônios. Aleluias. Aleluias. Mas na parábola, depois da parábola do bom samaritano, os discípulos voltam alegre, falando: Senhor, nós repreendemos vários demônios. Ele olha para eles e fala: isso é bom, mas alegrai-nos pelo seu nome, está escrito no céu. Não entendi, já não pode fazer a obra de Deus. Se Deus te chamou, faz a obra de Deus, repreende o demônio, prega a palavra dele, louva a palavra dele, mas não esquece do céu, porque o foco é o céu. Não adianta nada, a Bíblia diz, não adianta nada a gente ganhar o mundo inteiro e quando ele vir, a gente perder a nossa alma. Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. No versículo 2, eu já começo a encerrar. Enviou a pregar o reino de Deus. Enviou a pregar o reino de Deus, não o reino dos homens, não o evangelho da hipergraça, não o evangelho de vem como está e continua como está, não o evangelho da prosperidade, não o evangelho do antropocismo, que é o evangelho, não posso chamar de evangelho, é isso tudo que é voltado para o homem, o ego do homem.
Quantas igrejas que estão abarrotadas de gente e não tem a presença de Deus, não tem a palavra de Deus, mas eu glorifico que mesmo a gente tendo em pequena quantidade, a nossa igreja, eu conheço várias igrejas que dá quase 4 dessa, mas não tem a palavra de Deus, não está firmada na palavra de Deus. A nossa igreja não pode ter muito ouro, não pode ter muita prata, mas tem a presença de Deus. Aleluias. Espírito Santo de Deus ainda continua pregando o Evangelho do Reino. Aleluias, aleluias, aleluias. Quantas pessoas que pararam, que se desviaram, quantos pregadores que se desviaram, que afastaram por não entender isso do Evangelho do Reino. Por que, diabo? Deus usou, eu não vou entrar nesse mérito, Deus usou, vou te levar para vários lugares, principalmente hoje, por causa das ofertas, um monte de pregador, virou pregador itinerante, quer sair viajando por aí, só que quando a porta fecha, quando a decepção vem, eles abandonam. Aqueles que vêm, não é pecado, porque de certa forma Jesus usa, o Espírito Santo vai conversando, usa como anzol. Aqueles que vêm por causa de um carro, por causa da restauração do casamento, a restauração ou a cura da família, se no meio do caminho não procurar conhecer Jesus, se no meio do caminho não procurar um relacionamento com Jesus, eles vão parar, vão morrer. Por quê, diabo? Porque o que nos sustenta de pé é Jesus. O que nos sustenta para fazer a obra de Jesus é Ele. O principal motivo do foco tem que ser Ele. Por quê? Porque tudo vai passar, mas Jesus não há de passar. Louvado seja Deus. E outro, fala que eu quero entrar aqui nesse versículo 2, que diz bem assim: e curar os enfermos. Aleluia. E aqui está sendo para discípulos, tá, irmãos? Não é para a multidão. Primeiro vem a palavra do reino. Primeiro vem a mudança, primeiro vem a transformação de dentro para fora, depois vem a cura do corpo, depois vem a restauração do casamento, vem a restauração da família, vem a libertação da família. Só que quando era lá na multidão, a multidão só queria milagre, a multidão só queria a multiplicação. A gente vê no Evangelho de João capítulo 6, quando eles já tinham ouvido já numa sequência de 2 multiplicações de pão e peixe, aí no Evangelho de João capítulo 6, ele já olha e fala bem assim: quando a multidão chega, ele começa a pregar, aí fala: vocês já ganharam o pão, o pão que vocês comeram já foi, mas eu tenho um pão que se vocês comerem, aleluia, aleluia, eu tenho um pão que se vocês experimentarem dele, eu tenho um pão se vocês se alimentar dele, nunca mais, assim como ele falou também no poço de Samaria, sobre a água, sobre a fonte. Ele falou: hoje vocês estão vindo aqui buscar pão, mas eu tenho um outro pão para vocês. Aí imagina a multidão olhando. Imagina ele batendo no peito e dizendo bem assim: eu sou o pão da vida. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. E quem estava atrás do milagre, quem estava atrás do que ele podia fazer, e não pelo que ele era, se afastaram. Essa palavra é dura. Aí um dos discípulos olha e fala bem assim: Jesus, a multidão está indo embora. Aleluias, aleluia. Jesus olha para eles e fala assim: você não quer ir também não? Aleluias, 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 aleluias. É um relacionamento muito raso. Quando fazemos com Jesus só porque pelo que ele pode fazer.
Mas aí o Espírito Santo, um dos discípulos cheio do Espírito Santo, impactado pelo Espírito Santo, fala: para onde eu irei, Senhor? Se só o Senhor tem vida, se só o Senhor que pode mudar, se só o Senhor que pode transformar, se só o Senhor que pode levar para o céu. Aleluia. Versículo 5. Melhor, e se qualquer cidade que vos não receberem, saindo-vos dali, sacude o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Eu já encerro aqui. Sabe o que Jesus estava falando? Estava afirmando para eles. Eles iriam passar por humilhação, por decepções, iriam passar por luta. Jesus passou, Jesus foi cuspido, Jesus apanhou na cara, Paulo foi apedrejado, Jesus foi açoitado, Paulo foi açoitado. Aleluias, aleluias. Mas ele tinha liberado uma palavra, sobre os discípulos, e estava dizendo aqui nesse versículo 5: ei, você vai entrar em cidade, você vai ir em lugar que você vai ser decepcionado, vai ser humilhado, vai ter momentos na sua vida que vai vir a vontade de parar, que vai vir as decepções, que vai vir os desertos, assim como eu falei, daqui da vez que eu subi para pregar triste, a vez sentindo desamparado por Deus. Aqui no versículo 5 ele está dizendo: ei, isso tudo vai vir, mas se você estiver firmado na palavra que eu te dei, você vai passar por esse deserto, você vai passar por essa humilhação, você vai passar por essa decepção, e o nome dele vai ser glorificado na sua vida. O propósito que ele fez para a minha e a sua vida há de se cumprir. Aleluias, aleluias, aleluias. Porque e hoje a gente está no ponto de missões. Esses dias a gente foi em um determinado lugar e tinha um rapaz que queria ir para a casa de recuperação, e o outro que meio que não queria deixar ele ir. A pessoa está caindo, necessitando, o evangelista Sebastião, pastor evangelista de Deus, necessitando de sair do fundo do poço, sair do lamaçal do pecado, afastado, quebrado a aliança com Deus. A pior coisa não é estar só morando na rua, estar vivendo na rua. A pior coisa é ter quebrado a aliança com Deus, porque eles estão lá morando ali na rua, mas é passageiro esse corpo, assim como o corpo deles também. Esse corpo da gente um dia há de voltar para a terra, mas a nossa aliança com Deus não há de ser quebrada. Esse corpo quebrado só tem um caminho, que é o inferno. Então eu já quero aplicar aqui nessa noite. Independente, a gente não sabe o que é amanhã, a gente não sabe do que vai vir, mas independente do que vir na minha e na sua vida, não deixe que nada quebre a aliança com Deus, porque essa terra vai passar, dinheiro vai passar, seu casamento vai passar, sua família vai passar, mas a sua aliança com Deus não há de passar. Espírito Santo de Deus, aqui ele traz instruções, ensinamento para os seus discípulos. Espírito Santo de Deus, é tempo, irmãos. Estou buscando um avivamento, pelos louvores voltado para o homem, voltado onde Deus não é adorado. Estão trazendo mensagens voltadas para o ego do homem, mas não tem substância. Não tentam até distorcer a palavra de Deus, estão até tentando reescrever a Bíblia, só que esqueceram que há mais de 2000 anos, mais de 2000 anos, a Bíblia, a palavra do Senhor, tem sido perseguida, mas vários reis caíram, vários impérios caíram, grandes homens na terra caíram, mas a palavra continua quebrando a
Santo de Deus. Aleluia. Feche os olhos, irmãos. Aleluia. Eu vou fazer uma oração. Não só por aqueles que estão caindo, mas por nós também. Porque necessitamos, estamos nos últimos dias. Quantas vezes as decepções, as fraquezas. Mas aqui eu queria ter entrado mais, mas o Espírito Santo trabalha em várias formas. E ele tem começo, meio e fim na sua palavra. A palavra dessa noite é que ele quer restaurar. Ele quer dar vigor, quer dar ânimo, mas eu já estou fazendo a obra, eu já estou evangelizando, eu já estou vivendo o propósito de Deus. Deus é uma fonte inesgotável. Deus tem mais para mim e para você, tem mais intimidade para mim e para você. Esse dia estava aqui, eu acho que duas ou três semanas, estava aqui, aí o irmão, foi até um irmão que veio da sede, ele veio e falou: olha, Deus está te dando um livramento na sua saúde. E olha só, na hora eu lembrei, na hora quando ele falou, graças a Deus pelo temor, eu não duvidei. E olha só o que aconteceu. Eu estava 100%, eu poderia me pegar e zombar, mas eu recebi a palavra. Falei: Senhor, muito obrigado. Continua segurando nas minhas mãos, senão eu vou cair. E é isso que nós precisamos. Vamos estar orando comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, necessitamos, ó Pai, ser revestidos, ó Pai, cada dia mais pela Tua palavra. Necessitamos, ó Pai, cada dia mais a pessoa nos dá vigor, dá ânimo, ó Pai, dá força, ó Pai, para viver, ó Pai, o Teu Evangelho, para fazer a Tua obra. Que possamos a cada dia mais estar tampando o muro, ó Pai, assim como o Senhor falou em Ezequiel, mas que também, ó Pai, assim como Moisés está na brecha, Senhor, o nosso altar diante do Senhor. Não deixa, ó Pai, que venha se quebrar, não deixa, ó Pai, que venha ser rachado, Senhor. E se porventura, Deus, tiver, ó Pai, algum vaso rachado, restaura nessa noite, ó Pai, pelo poder da Tua palavra. Santo Espírito de Deus, queima, ó Pai, queima, ó Deus, queima, ó Pai, arde, ó Pai, cada dia mais, ó Pai, no nosso peito, ó Pai, por missões, Pai, levantar, ó Pai, aquele que está caído, mas arde, ó Pai, também nosso peito, ó Pai, para orar, ó meu Deus, para buscar, para ter intimidade para com o Senhor, ó Pai. Permita-nos, ó Pai, que a cada dia, ó Pai, conheçamos, ó Pai, assim como o Senhor falou do teu profeta Oséias, ó Pai. Santo Espírito de Deus, nos confronta, ó Pai, cada dia mais, ó Pai. Assim eu te peço e te agradeço, ó Pai, em nome do Senhor. Eu quero agradecer a oportunidade e que possamos a cada dia mais estar firmados na palavra do Senhor. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.